para a igreja cristã, nem sei como explicar. Aí eu só vou lembrar que eu cheguei em casa umas 11 horas. Bom, obediência. Vou começar com uma história que fala sobre Saul. Lá no livro de Samuel, pode se assentar. Aleluia. Saul, ele foi nomeado por Deus para ser rei de Israel, porque naquela época os homens, o povo de Israel rejeitou a Deus como rei e falou assim: não, nós queremos um rei para nos governar, nos dirigir, nos julgar. Ou seja, esqueceram tudo que Deus tinha feito na vida deles. Esqueceram o que Deus tinha feito para os antepassados dele. A libertação do Egito, os milagres. Esqueceram. Tá. E aí foi Saul nomeado. Deus falou: Saul, homem como nunca tinha visto em Israel, de bela formosura. E Saul chega lá todo, pela leitura da palavra, todo simplesinho, meio tímido. É nomeado rei. E aí, Saul começa a se engrandecer, esquece dos preceitos, esquece da ordem, esquece de Deus e começa a agir por conta própria. Guerras e mais guerras, mortes e mais mortes, tudo por conta própria. Chegou até um dia, aí até uma adivinha, porque eu lembro assim, ele estava achando que a resposta de Deus estava demais, demorando demais. Não vou na adivinha, porque eu preciso da resposta, vai ser agora. Mas a nossa vida não é assim. É tudo no tempo certo. Aleluia! Glória a Deus! Deus nos age conforme. E disso, Saul teve um filho chamado Jonatas. Aleluia! E aí? Vamos lá na palavra. 2 Samuel, capítulo 9. Aleluia. 2 Samuel. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quem achou diz amém. Amém. Espera um pouquinho que ainda não achei um. Não achei. Amém. 2 Samuel, capítulo 9. E Jonatas teve um filho. E o nome desse filho que Jonatas teve foi Mefibosete. Versículo 1 diz assim: certo dia Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa por causa de Jonatas. Algumas versões estão dizendo: quero cumprir o juramento, a promessa que eu fiz para Jonatas. Havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar ao rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, eu mesmo. As suas ordens, respondeu ele. E o rei lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para que eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus? Ziba respondeu: sim, existe um filho de Jonatas. Ele é aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Na casa de Maqui, filho de Amiel, na cidade de Lodebar. E respondeu Ziba. Queridos, nesse momento Lodebar podemos classificar como lugar de esquecimento. Mefibosete, ele tinha tudo para ser o rei daquele lugar. Ele foi filho do filho de um rei, mas por causa da desobediência de Saul, ele não pôde desfrutar dessa riqueza. Por causa da desobediência
desfrutar essa riqueza. E muitas das vezes, hoje em dia, Satanás vem nos acusar e falar: você não pode ter isso, porque olha o que você fez lá no passado, o que você acha que você é? Mas Satanás, ele está mais do que desmascarado, porque o Senhor diz que nós somos o sacerdócio real, geração eleita, porque nós fomos tirados dos reinos das trevas e transportados para o reino das luzes. E aí está lá Mefibosete, cheio de medo. Será que eu vou para Davi? Vou. Não vou, porque o meu avô, meu avô, Saul, maltratou ele tanto que se eu chegar lá, ele vai me maltratar também. E aí ele foi passando anos. Mefibosete lá, num lugar de miséria, lugar de dor, lugar de maldade. E a herança dele foi se perdendo, foi passando para outro. E aí, Davi lembra de uma promessa que ele fez para Jonatas, porque ele era muito amigo de Jonatas. E aí ele lembra. O Senhor faz lembrar. E quando eu estava lendo essa passagem, essa questão da promessa, o Senhor falou bem forte assim: quantos de nós prometemos algo e não cumprimos? Por causa da promessa que ele fez para Jonatas há muito tempo atrás, por causa dessa promessa, Mefibosete, que ele esqueceu, Mefibosete passou uma vida de amargura, de miséria, uma vida de sofrimento, onde ele se achava e se comparou, quando nós vamos ler lá no livro, se comparou com um cachorro morto, por causa de uma promessa que Davi não tinha nunca. Quantas pessoas nós prometemos hoje, quantas promessas que nós esquecemos de cumprir, estão se espelhando nas outras pessoas. Mas o Senhor é um Deus que promete. Ele cumpre. E a palavra que é lançada dele não volta vazia. Não volta vazia. E ela cumpre no tempo certo. Aleluia. Amém? Amém. Vamos lá para a palavra de novo. Sim, existe o filho de Jonatas e é aleijado dos 2 pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Na casa de Mequi, filho de Amiel, na cidade de Lodebar, respondeu Ziba. Então Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi, em sinal de respeito. Davi disse: Mefibosete, as suas ordens, Senhor, respondeu ele. 7. Não fique com medo, disse Davi, eu serei bondoso com você, por causa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô, e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Aleluia. Amém? Amém. Ele se lembrou. E nisso que ele se lembrou, ele logo mandou chamar. Quando a gente lembra de uma promessa, cumpra logo. Porque os nossos atos, a reação dos nossos atos, tanto se reflete contra nós, quanto as pessoas que estão à nossa volta. Às vezes nós achamos, por causa da desobediência, o pai, vou falar pai porque eu sou jovenzinha, quase 15. Metade, 15 é metade, quase a metade do meu tempo, mas tá tudo bem. Bom, o pai vai falar: fulano, não vai, meu filho, não vai. Fulano não vai, por favor. Ah, mãe, por quê? Ah, não, eu tô pedindo, não vai, a mãe nem sabe, mas é Deus que tá tocando, não deixa. Não, eu vou, deixa pra lá, eu vou. Um exemplo, vou tocar um exemplo aqui familiar aqui, quando teve aquela questão dos carros perfurados ali na praça. Minha mãe falou: Mateus, não vai, você vai pra onde? Vou ali. É assim que a gente fala: vale, já volto. Mateus, não vai. E mãe ficou com aquela coisa, não dormia, o olho cansado, mas não conseguia dormir porque uma coisa estava. Passa 10 minutos, Mateus chega lá em casa beijando minha mãe. O que foi, Mateus? Ah, mãe, obrigada.
Obrigada porque foi. A senhora é a melhor mãe do mundo. A senhora é a melhor mãe do mundo. Porque se a senhora não tivesse me ligado naquela hora, eu estava lá no meio do tiroteio. Glória a Deus. E aí, a situação é engraçada, gente, mas... É verdade. Às vezes a gente não liga, a gente só liga pra comédia, mas a verdade a gente esquece um pouquinho. Mas a obediência gera bênção. E o contrário de não obedecer é a maldição. E por Saul não ter obedecido a Deus, aquela maldição que foi sobre a vida dele, que Deus falou que nenhum dos seus descendentes iria reinar sobre Israel, foi lançada para Mefibosete. Olha quanto tempo aquela desobediência foi para até chegar para Mefibosete. Quanto tempo? A obediência gera bênção. Aleluia. Deus fala que nós somos o sal e a luz desse mundo. Glória a Deus. Aí eu pergunto, por que sal? O que tem a ver o sal? E aí Deus, como é maravilhoso, na graça soberana dele, ele me deu um exemplo bem pequenininho. Quem conhece carne seca vai saber. Se a gente colocar a carne no sal, a carne no sol, toda em volta, no sal, aquela carne vai ser conservada, vai ficar cada vez mais saborosa, mais viçosa, mais gostosa. E assim vai durar por muito tempo. Mas como nós somos sal, e se nós não colocarmos o sal na carne, o que acontece com a carne? Apodrece. E por que nós somos o sal e a luz do mundo? Porque se o mundo hoje ainda não foi totalmente tomado pela destruição, porque o mundo jaz no maligno, mas aqui ainda existem homens e mulheres que são feitos de sal. Aleluia. São feitos de sal para conservar ainda a verdade do Senhor, para levar a palavra do Senhor, para levar a luz, para levar o refrigério. E Satanás ainda quer vir com uma mentirinha falando que nós não somos nada. Na cara dele. É muito sério, gente. Na cara dele. Porque ele não tem nada. Ele pode até pensar que tem a força, mas quem é o dono do poder, da glória para todos sempre é o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. E vamos lá para a palavra novamente. Não fique com medo. Versículo 7. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. E lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô. E você será sempre bem-vindo à minha mesa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu: eu não valho. Não tenho valor mais do que um cachorro morto, porque o Senhor é tão bondoso comigo. Queridos, não importa o que você acha que você é o que a Bíblia diz que você é, e você vai continuar sendo. Glória a Deus, aleluia. Você é o que a Bíblia diz que você é, você tem o que a Bíblia diz que você tem, e você pode todas as coisas em Cristo Jesus que te fortalece. Aleluia. Não adianta ninguém me falar o contrário. Se o próprio Deus descer aqui e falar que você não é, duvide, porque ele é Deus não. Porque a palavra dele não volta atrás. Ele lançou, já era. O nosso Deus é assim: bateu o martelo, é igual o carinho. Bateu o martelo, já era. Amém? Amém. Nossa, essa palavra, show. Então, 9. Então o rei chamou Ziba, o empregado de Saul, e disse: eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo que pertencia a Saul e a sua família. Você, os seus filhos e os seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão Saul e farão a colheita para que eles tenham comida, mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. E ele respondeu: farei tudo o que o Senhor mandar.
Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. Assim, Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, ficou morando em Jerusalém e todos os dias comia junto com o rei. Amém? Davi chamou Mefibosete. Glória a Deus. Ele não só chamou, não só restituiu tudo que havia de Saul para ele, mas ele falou: a partir de hoje, Mefibosete vai sentar comigo, comer o que eu comer, vestir o que eu vestir. Vou tratá-lo como filho. O rei da história não é Davi. Venham comigo. Deus, Rei dos reis, soberano, Deus todo-poderoso, Deus de amor, Deus de paz, aquele que criou a mim e você, a imagem e semelhança dele, com todo amor, nos injetou seu Espírito Santo, que antes juízes, sacerdotes e reis, que só tinham esse privilégio, mas eles só vinham, paravam, não ficava aqui dentro, não ficava aqui dentro. E hoje em dia eu tenho uma mania que me fala assim: tem o rei na barriga, mas literalmente o rei está aqui, porque ele mora aqui, mora aí dentro de você. Aleluia, glória a Deus. Então, Mefibosete está lá, sentadinho, comendo, apreciando tudo o que aquela promessa que Davi tinha feito. O que eu quero falar com vocês, irmãos? A promessa do Senhor na vida de cada um de nós, ela vai ser cumprida. Glória a Deus. Ela vai se fazer cumprida. Mesmo que nós mesmos venhamos às vezes esquecer o que nós pedimos ao Senhor, o Senhor vai enviar alguém, vai gerar no coração de alguém, vai enviar um socorro, seja da onde for, inesperado ou esperado, seja lá o que for, o Senhor vai fazer, vai gerar. E se está doendo agora, querido, glorifica o Senhor, não pela dor, mas glorifica porque você serve a Deus. E mesmo que as pessoas estejam falando que não tem mais jeito, que está falando, espera mais um pouco, aguarde, porque talvez se você receber agora o que o Senhor tem dado para você, está esperando, talvez você não iria aguentar, talvez você iria deixar o Senhor de lá e falar: não, agora tá bom, já recebi. Aleluia. Tá bom demais. Mas vou falar para vocês: é melhor esperar, porque vai valer a pena. À medida que o tempo passa, à medida que o Senhor vai esmiuçando a sua palavra para nós, à medida que o Senhor vai direcionando pessoas para nos levar ao caminho, nós vamos crescendo espiritualmente cada dia mais. Aleluia. Nós vamos crescer espiritualmente cada dia mais. E cada dia mais nós vamos dar mais gargalhadas na cara de Satanás. Vamos pisar com pés de soldado. Vamos pisar com pés fortes na cara dele. Aleluia. Porque a guerra que nós lutamos agora, não é uma guerra contra sangue, amém, e nem contra carne, mas é aqui, ó. Aleluia. É aqui que nós vamos vencer essa guerra. Glória a Deus. É aqui que nós vamos vencer essa guerra. E é aqui que nós vencemos a guerra pelos nossos parentes. Assim como foi falado. Glória a Deus, aleluia. Assim como foi falado na escola dominical. Misericórdia. Se coloque no lugar do irmão. Busque para o irmão aquilo que você quer para você. É muito melhor dar do que receber. Porque quando você dá, quando você serve, você está servindo o seu irmão, engano seu. Você está servindo a Deus. Você está servindo a Cristo. Porque foi esse o exemplo que Cristo, quando veio na terra, ele nos falou. É melhor dar do que receber. E quanto mais você dá, o Senhor usa outras pessoas para nos prosperar e encher os nossos celeiros. E a coisa só vira festa. E é tempo
tempo de continuar, mesmo que as coisas estejam daquele jeito. Que cada um sabe qual é o jeito de cada um. Desde 2007, quando eu batizei, eu chorava toda noite. Porque antes, eu vivi uma vida assim, chorava. Hoje eu choro de alegria. Antes era de tristeza mesmo. Porque Satanás, ele colocava uma mentira na minha cabeça de que a minha mãe não gostava de mim. Minha mãe só queria o meu outro irmão porque era o predileto dela. E Satanás, quantas vezes eu deitada no meu quarto falava assim: nem para me acordar amanhã e minha mãe morrer, misericórdia. Mas foi. Gustavo não sabe disso, ele é meu irmão para quem não sabe. Mas quantas vezes eu entrava no meu quarto e me sentia totalmente um lixo, uma pessoa jogada para lá, me sentia como se fosse um infibosete. Me sentia como um cachorro morto, ninguém me ama, ninguém quer nada comigo, as pessoas da escola só querem ficar comigo porque eu sou inteligente e querem passar cola, querem fazer trabalho comigo. O que eu faço? E nisso eu me entreguei só ao sim. As pessoas pisavam, eu falava sim. As pessoas faziam, pediam, falava sim, sim. Sabe por quê? Medo da rejeição. Porque Satanás tinha colocado na minha cabeça que eu era rejeitado pelos meus pais. Ser rejeitado pelos meus amigos era a única coisa que eu tinha. Amigos. Porque hoje, os meus amigos da escola só tenho 2. Então, quantas vezes eu tentei me matar, pegava os remédios controlados da minha mãe e falava: com chumbinho eu não me mato, mas com remédio controlado eu me mato. Eu tinha medo de chumbinho, sua misericórdia. Mas Deus é maravilhoso. Aleluia. E aí eu vivi aquela vida chorando. E minha mãe, a nossa vida lá em casa não era meio conturbada. Toda semana, quando era domingo, era uma tristeza lá em casa, porque minha mãe começava a quebrar as panelas. Se fizesse uma coisa assim, ela jogava. Aí o tio já falava: a Lidia não está em casa. E eu ficava, fazia as coisas chorando, não sei o que. E aí vai a desobediência, né? E aí eu lembro que uma vez minha mãe falou, eu falei assim, cheguei lá em casa, eu estava trabalhando, cheguei no domingo de manhã, falei: mãe, tô saindo. E aí ela veio e falou: você vai pra onde? Eu falei: vou por aí, vou por aí. Mas não demora não, tá? Só que naquele dia eu falei pra ela que eu tava indo pra Guarapari. Nem conheço Guarapari até hoje. Tava indo pra Guarapari com as minhas amigas. Só que aí sabe pra onde eu tava indo? Lá pro M2. Pra quem não conhece, é o presídio de segurança máxima lá da Casa de Custódia. Porque uma pessoa colocou na minha cabeça que só lá que eu poderia encontrar um amor. Aquela pessoa me amava, nossa, ele tá lá, vou amar, que você vai, meu Deus, você amar pelo menos por uma pessoa. E chegando lá, entrei quase escondido. Porque para entrar lá tem que ter uma autorização, e aí o guarda já tinha carimbado o meu braço. E as meninas, as mulheres lá, eu como muito falante, né? Sou meio vergonhosa, assim, meio de multidão, mas falei, peguei, mas era assim: não, eu vim aqui visitar um amigo mesmo. Não, mas você não vai voltar não, passa aqui na hora que a gente estiver na mesa, você passa por trás. E aí eu sofri tudo aquilo. Entrei com medo, porque eu entrei escondido, com medo de não sair de lá. Passei por aquela situação daquela revista horrorosa, horrível. E eu entrei lá no meio daquela monte de pessoas. E aquele barulho enorme, aquele monte de jovens, aquelas pessoas bonitas. Eu falei: meu Deus, o que esse povo está fazendo aqui? Quanta vida perdida. Eu ainda confiava em Deus, tá, gente, naquela época. E aí, eu fui entrando naquele barulho, quando chegou lá, entrei. Fui ver a pessoa que tinha que ver, saí. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei a pior das pessoas. Lá na hora foi bom, foi alegre, foi divertido,
foi massa. Assim como nós jovens, às vezes dizemos, não, fulano é massa, fulano é da hora. Mas como diz o meu irmão Mateus, fulano é cheio de resenha, deixa isso pra lá. Porque o Senhor Deus, Ele tem o melhor para nós, só que naquela época eu não entendia isso. E aí quando eu cheguei em casa naquele dia, eu falei, chega, cansei, não quero mais isso. Não quero. Aleluia. Ficar me entregando para pessoas que nem querem nada comigo. Nada. Cansei, chega. E aí eu fui para a igreja, fui visitar a igreja, a Lorena, missionária Lorena. E aí lá aceitei Jesus no dia 4 de abril de 2007. E quando chegou no dia 4 de novembro de 2007, eu me batizei e desci as águas. E eu descobri naquele momento que aquele amor que eu procurava não é nada, nem mundo, nem ninguém podia suprir aquela falta de amor que eu tinha. Aleluia. Nada. E hoje eu posso dizer que, como se fosse a apóstola do amor, como Paulo, mas fala de amor, de amor. Porque a gente só pode falar de propriedade daquilo que a gente viveu. Queridos, e viver sem amor é a pior coisa. Ou seja, quem não tem amor não vive. Ele sobrevive, ele vegeta nesse mundo. É verdade. Eu quero falar para você que se você não tem esse amor ainda, Deus está aqui. Aleluia. Braços abertos. Assim como Davi fez com Mefibosete. Ele está trazendo à memória agora as promessas que ele te fez. Ele está trazendo agora tudo aquilo que um dia Satanás tentou te roubar os seus sonhos, os seus planos. Tudo aquilo que Satanás destruiu, tenha certeza que Deus vai restaurar e trazer melhor, porque o nosso Deus é um Deus de abundância. É um Deus que supre as nossas necessidades segundo as suas riquezas. Aleluia. Porque nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. Nós somos a luz. Você é o sal. Você é filho, você é rei, você é sacerdócio real, geração eleita. Aleluia. Você é tudo isso. E como que Satanás pode colocar na sua cabeça que você não é nada? Como que Satanás pode colocar na sua cabeça, assim como ele colocou na minha, que a minha própria família me rejeitava? Hoje, eu vejo as pessoas com outros olhos. Amo todo mundo, sou irmãzinha do abraço porque eu amo abraço. Abraço de Deus. Aleluia. E queridos, uma única coisa que eu peço para vocês: ame sem medidas, ame sem esperar o porquê, ame sem dizer, por que eu vou amar, mas fulano tá pisando. Tô nem aí, eu vou continuar amando. Tem uma vizinha lá minha, que ela é assim, de lua. Conhece aquela pessoa de lua? Bom dia. Bom dia. Meu amor, bom dia. Desse jeito. Mas insista, porque um dia você vai arrancar um sorriso dela. Um dia você vai arrancar um sorriso dela. Aleluia. E é através do seu testemunho de amor que nós vamos conseguir levar essa mensagem, essa palavra, esse amor tremendo, essa questão de vida, essa família, essa congregação para as pessoas. Aleluia. Porque hoje em dia o mundo tem se esfriado nesse amor, tem se esfriado cada dia mais, e as pessoas estão sedentas desse amor. Muitas vezes elas estão mais sedentas de amor do que às vezes de questões financeiras, materiais, mas é o amor que conquista. Porque como não amar se Deus enviou o seu único filho? Deus enviou o melhor que ele tinha, o único, o primogênito, a preciosidade que ele tinha, a coisa mais perfeita. Desceu nessa terra, largou tudo que tinha, largou a glória, largou o poder, largou tudo, desceu para obedecer
ao Senhor. Querido, se até Cristo obedeceu, por que nós não podemos obedecer a Deus? E aquele que anda em obediência, ele segue os caminhos da verdade. Ele segue nos caminhos que vai conduzir a luz. Ele sempre vai nos conduzir na verdade. Porque se alguma vez a tristeza vier ao nosso coração, nós temos porque o nosso corpo é carne. Nós não vamos fugir disso de uma lágrimazinha. Glória a Deus. Mas mesmo que saia aqui dentro nós temos o reino. Mesmo que aqui o pensamento venha dizer, você não pode, aqui dentro está fluindo rios de água viva falando, eu estou contigo, você